pessoal, até dia 30 de dezembro acontece em Itu, no Espaço Fábrica São Luís, a 17ª Exposição de Presépios. Uma boa oportunidade para você ir até lá, curtir com seus filhos essa tradição natalina que tanto nos encanta. Sobre esse assunto eu converso no programa de hoje com o casal Ricardo e Maria Sofia Pacheco e Silva. Bem-vindos! Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Um prazer recebê-los aqui para falar de presépio, coisa mais linda que é presépio, né? É uma Me delícia. encanta. É gratificante você pensar e falar e montar o presépio. Quantos presépios as pessoas que forem até lá, o Espaço Fábrica, vão encontrar montados lá? Nessa edição nós temos cerca de 500 presépios. 500? Nossa! A coleção aumenta a cada ano. Do ano passado para esse foram 50 novos presépios e desde que eu abri a exposição já vieram 4. Nossa, Maria Sofia, e quantas peças dariam esses Olha, eu 500? contei até 5.000 já faz alguns anos, depois eu parei de contar, porque cada vez que eu vou, eu embrulho todo ano, peça por peça, em papel de seda, ponho os conjuntos. Quando eu vou desembrulhando, eu falo, cada vez que eu falo, eu sou muito louca. Dá uma trabalheira para montar, né? Dá mais trabalheira você desembrulhar as peças do que você guardar. Porque guardar, tudo bem, vai muito rápido. Agora, desembrulhar leva algum tempo e você vê... Porque eu procuro mudar o ambiente todo ano. Então, você mudar tudo e ir encaixando nos lugares as coisas. E quando que vocês começaram a colecionar presépios? Bom, desde pequena, nós somos uma família de 11 irmãos, existia a tradição de montar o presépio no Natal. Meus pais têm umas imagens grandes e eu me lembro de nós menores, porque eu sou a 7ª, dos mais velhos eu não sei como era. A gente saía pelo jardim, meus pais moram ali no Pacaembu, numa casa com um jardim grande. E a gente saía pelo jardim catando vaso, pedrinhas, não sei o quê, e montava. E toda noite, nós, os menores, a gente ficava, ligava a árvore de Natal, lá em casa sempre teve árvore natural, e ficávamos na escuridão com as luzinhas, o presépio, a gente rezava o terço todo dia à noite, e conversando sobre os natais de antigamente da própria família. Então, o Natal pra gente, pra família, já era uma coisa assim muito envolvente e cativante para as crianças especialmente. É bom só se explicar que você está falando da sua família. Estou falando da minha família. Quando você ainda era solteira. Exatamente. Não, se eu era pequena... Porque o público não sabe. Se eu era... A sua família não tinha esse hábito? Não, a gente tinha o hábito de ter presépio, mas não dessa forma tão envolvente como da família dela, né? Ah, tá. Mas vocês começaram a colecionar juntos ou não? Não, a coleção da minha irmã e minha. Ah, tá. E eu sempre gostei de miniaturas. E um Natal a mamãe me deu uma vitrine para colocar as miniaturas, minha irmã também. Minha irmã é artista plástica, pintora, restauradora. Então, sua irmã, Maria Tereza. Maria Tereza. Tá. E conhecida, por você ter uma ideia, ela restaurou o teto da igreja São Bento de São Paulo, a capela inteira do colégio. Ela muito boa no que ela faz. E nós duas colecionávamos miniaturas e tínhamos vários presépios. Em 2004, a gente começou, o Dom Mauri pediu que nós ajudássemos na administração da Igreja do Bom Jesus, que é do lado da Fábrica São Luís. E me veio a ideia de montar, junto com a feira com a exposição e venda de orquídeas, uma exposição de presépios. Eu fui em cada paróquia de Itu e pedi para eles montarem os presépios deles até o dia 30 de novembro, então não interferiria no que eles iam montar para a própria igreja, e trouxe a coleção de miniaturas e o presépio da casa dos meus pais para fazer a exposição. E cobrava R$2. E quem disse que as pessoas queriam pagar para entrar para ver presépio? Não queriam. Não. Mas eu percebi que quem foi lá começou a montar presépio de novo. Então eu falei, bom, eu não vou cobrar, porque é mais um trabalho de apostolado, é mais um resgate das pessoas lembrarem de montar o presépio no Natal e quem é o dono da festa. Porque virou uma festa totalmente mundana. As pessoas não pensam na sacralidade do que é o Natal. E continuei fazendo.
O que aconteceu? Todo lugar que a gente ia, comprava presépios. As pessoas começaram a trazer presépios das próprias casas em doação, quando tinha mais, quando os pais morriam. Várias senhoras que sabiam que estavam perto de morrer, levavam porque o resto da família não ligava para os presépios. Então foi crescendo a coleção e chegou nessa proporção. Uma coisa que começou, acho que com uns 20 presépios, hoje está quase 500 presépios. E Maria Sofia, essas peças que vocês têm aí dos presépios, elas tem alguma que vem de fora, de outro país? Eu acho que já tem uns 10 países ali, tem da Alemanha, da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, África, não sei especificar, aliás, tem 2 lugares da África, um da Libéria, e esse é um presépio bem interessante. Da América Latina, quase todas. Então tem, e assim, os materiais são os mais variados. Tem desde uma pedra de sal da Colômbia, até cápsula de bala de fuzil. Cápsula de bala de fuzil? Acho mais de 10 países. Acho que tem mais de 10. Eu preciso parar para pensar, porque assim, todo ano eu me proponho catalogar. E todo ano eu não consigo catalogar. Mas você falou aí de cápsula de fuzil, é isso? Em 2014, o então comandante do quartel de Itu, o comandante Fernando Fernandes, ele veio na exposição, entrou, olhou, falou, daqui a pouco eu volto. E voltou com uma caixinha. Ele falou, vou te explicar o que é isso aqui. Eu trabalhei como comandante da Força de Paz da ONU na reconstrução da Libéria, é um país na costa leste da África. E um dia um soldado me procurou e falou, olha, comandante, um soldado nativo, eu tive que lutar durante a guerra, era uma coisa que doía muito na minha alma matar meus conterrâneos. Então eu passei a guardar as cápsulas das balas de fuzil que eu deflagrei e fiz presépios delas. Então ele cortou e cunhou as imagens e ele falou, eu fiz 10 presépios com essas cápsulas. E eu vou dar para o senhor e vou pedir para o senhor, pelo trabalho que o senhor está fazendo aqui de reconstrução do meu país, e vou pedir para o senhor rezar uma Ave Maria cada vez que olhar para esse presépio. E aí o comandante me entregou e falou, agora a responsabilidade da Ave Maria é sua. Então o que eu fiz? Eu coloquei num aquário com areia para mostrar bem como é e coloquei a história, porque toda vez que eu conto a história eu fico muito comovida, porque é muito bonito. Você pensar da dor daquele homem, da desgraça que é a guerra, ele conseguir transformar um presépio. Uma coisa boa, né? O que eu acho interessante nessa história, especificamente desse presépio, isso é uma lição de vida para a gente. Porque você pode pegar de uma coisa que é um horror, uma coisa terrível, que é uma guerra, e tirar uma coisa boa. E na vida da gente tem muita coisa que acontece que a gente transforma e não consegue pegar uma coisa positiva daquilo. Então, isso para mim é um baita exemplo. Você pega, para pegar todas as dificuldades que a gente tem e conseguir ver do outro lado, porque tem coisa boa em tudo que acontece. E às vezes a gente fica patinando nas coisas ruins, né? Exatamente. Remoendo aquilo que não sai. Esquece de ver o lado bom e se agarrar naquilo e tocar o barco, né? Isso. Exatamente. E hoje o mundo está vivendo por momentos assim, né? Você pega a pandemia, e muita gente triste, com depressão, e quando muita gente está se dando bem, está indo bem, está virando a página, está se reinventando. Então eu acho, é um exemplo, esse presépio para mim é um baita exemplo de lição de vida mesmo. De uma coisa horrorosa, você consegue fazer uma coisa maravilhosa, que não existe coisa mais bonita que adorar a Deus, né? Então é muito interessante. E nessa linha das doações, esse ano eu recebi de uma família de Itu um presépio de 2 irmãs, que eram irmãs do Zituganda, que fazia a explosão de Judas. Elas eram catequistas e montavam um presépio na casa delas e abriam para o público. E elas doaram para você? A última morreu agora, se não me engano, com 96 anos. E os sobrinhos se uniram e falaram, olha, já que elas abriam para o público, vamos levar para a exposição de presépios, porque a gente sabe que eles vão fazer a apresentação do presépio das tias também para o público. Que legal, e né? eu montei, eu fiz uma lareira de mentira, de papelão com contate,
e pus bem na entrada da exposição para as pessoas verem. E quais os horários em que a exposição está aberta? A exposição é gratuita, ela funciona com exceção das quartas-feiras, que é dia da limpeza, das 11 da manhã às 4 da tarde. Fica fechado no dia 26 de novembro, 24 e 25 de dezembro, que eu vou comemorar o Natal. No Espaço Fábrica, ali na Paula Souza, no Espaço Fábrica, na Paula No centro Souza. de Itu. No dia 21 e 23 de dezembro, vai ter uma apresentação musical das janelas da fábrica para a Praça Dom Pedro. Então, como teve no ano passado, vai ter esse ano também com o Dimas, com as crianças que ele dá aula. Eles vão fazer um teatrinho. Normalmente, depois que escurece, que é lá pelas 8 horas da noite. Então, isso, ano passado foi maravilhoso. Agora vamos falar um pouquinho, né, do Espaço Fábrica, porque além aí da exposição de presépios, vocês realizam muitos eventos durante o ano, né? Inclusive, recentemente tivemos a exposição de orquídeas, de antiguidades. Fala um pouco sobre esses eventos que vocês fizeram recentemente, que foi um sucesso. Foi. A Feira de Orquídeas já é tradicional. Ela já tem 17, esse ano foi a 17ª edição. E é interessante porque isso vai um pouco no contexto da própria fábrica. Quando ela foi reaberta, você tem que ver o que o público quer. E nós percebemos que a área de cultura era uma demanda grande. O público entrava, nossa, que lugar legal, tal, aqui dá para fazer isso. E eu comecei, então, a direcionar vários eventos para essa área cultural. E a exposição de orquídeas, que surgiu da ideia de alguns ituanos que queriam fazer uma exposição, eu abri a casa para eles. Com o tempo, eles acabaram abrindo mão da organização e eu achei aquilo muito interessante e comecei e dei continuidade. E aconteceu um caso muito interessante na Feira de Orquídeas, foi na primeira, quando eu vi o poder da orquídea. A feira abria no início da tarde, encosta um táxi com uma senhora de São Paulo, recém-transplantada, não sei se fígado, ela tinha feito um transplante, e veio visitar a exposição. Cadeira de rodas, eu falei, nossa, mas uma senhora sai de São Paulo, pega um táxi recém-transplantada, eu imagino todo o trabalho para visitar uma exposição de orquídeas, quer dizer, deve ter um amor enorme por orquídeas, né? Eu acho que eu não sairia nem da minha cama. Então foi uma coisa muito engraçada, e daí eu percebi que, então, é uma planta, a flor em si, mas a orquídea em especial, agrada a todas as idades, a todas as classes sociais. Então eu comecei a implementar, aumentar, melhorar, fechei parceria com bons orquidários, no começo um orquidário aqui de Salto, depois, hoje é um orquidário, já há alguns anos, um orquidário de Sorocaba, que é uma ótima parceria, e tocamos esse projeto, e eu posso dizer que esse ano foi o 17º, mas é um projeto que quase que anda sozinho. Claro que a divulgação tem que ser feita, tem sido muito bem feita hoje. Tem uma jornalista, Regina Lonardi, que... querida Regina Lonardi. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso, mas é uma exposição que anda sozinha, e é gostoso, porque ao longo o pessoal já sabe que é uma outra coisa que eu quis enfatizar. Itu é o berço da República. E eu não me conformo com a cidade não ser, no dia 15 de novembro, reverenciada nacionalmente. Você pode gostar ou não da República, mas Itu é o berço da República. Então, pelo menos o cidadão ituano tem que comemorar e tem que saber o que significa isso. Então, é por isso, esse foi o motivo
que eu, depois de alguns anos, eu marquei. Essa é a data oficial da exposição de E orquídeas. sempre tem um cunho cultural junto, porque chama Sempre. Orquídeas e Cultura. Sempre é uma exposição Orquídeas e Cultura. E esse ano, desde o ano passado, na verdade, existe um outro evento que chama Antiguidades e Curiosidades, que é sempre no segundo domingo do mês, que a partir do ano que vem vai ser no primeiro domingo, exceto janeiro. Eu juntei, no mês de novembro, juntam as duas, por questões unir forças mesmo, né? Então, esse ano já foram juntas e foram um sucesso. Você junta antiguidades, artesanato, com orquídeas, cultura, com música. Então fica um evento bem gostoso, diferente. Alimentação também tem. Alimentação. Vira uma festa. E a gente sempre pega no feriado de 15 de novembro. Então você tem, às vezes, um pouco antes, até 15, ou de 15 até 20, que tem o feriado da Consciência Negra também. Então a gente junta, faz um prolongado aí. E a feira a exposição de orquídeas e a feira de antiguidades já encerrou, né? Já. Ficou só a exposição de presépios agora. Só a exposição de presépios. Você tem uma ideia? Só não, né? Porque já é bastante coisa para ver. Você tem uma ideia? Os que efetivamente assinaram, porque muita gente entra e não quer assinar, mas 1.300 pessoas passaram assinando no livro de presença. Em menos de uma semana. Não, 5 dias. Sucesso, né? Muita gente. Ela ajudou que saiu na televisão e assim, na terça-feira, quando acabou, eram 4 horas da tarde, eu vi gente entrando na fábrica e falando, peraí, porque eles acharam que ia fechar naquele dia. A gente veio aqui ver, eu falei, bom, vai ficar aberto, mas eu reabri, acabei ficando até quase 6 horas da tarde para as pessoas verem. E Ricardo, a Fábrica São Luís, ela foi a primeira fábrica a vapor do estado e teve uma importância fundamental para o povo ituano, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história. Aí eu vou discordar um pouco de você, porque a importância dela é muito além de Itu. Porque, isso não é mérito meu, é uma realidade. Mas ela veio da necessidade que houve na época. Então é a primeira indústria a vapor do estado de São Paulo. Quando ele fala primeira indústria a vapor, na verdade é a primeira indústria depois da Revolução Industrial. Porque já existiam aquelas indústrias num local, num barracão onde tinham 10, 15 artesãos, já era considerado uma indústria. Onde você tinha uma roda d'água, um moinho de tração animal, fazendo alguma coisa, era uma indústria. Mas depois da Revolução Industrial, como a gente conhece a indústria hoje, ela foi a primeira do estado de São Paulo. Então, por isso que eu brinco que ela é muito importante para Itu, obviamente, mas eu acho que para todo o estado, porque ela representa um marco da Revolução Industrial. Ela surgiu da necessidade de ter... A região produzia muito algodão. Com o tempo, esse algodão era exportado e o Brasil importava tecidos. Com as dificuldades, questões mundiais, os Estados Unidos estavam saindo de uma guerra, que é a Guerra da Secessão. Então, é uma brincadeira que eu falo. A gente fala hoje em globalização, eu estou falando de 1860. Quer dizer, a globalização vem daquela época. Os Estados Unidos deixou de importar o nosso algodão e deixou de exportar tecidos para o Brasil. Começou a sobrar algodão na nossa lavoura e faltar tecidos. Simples assim. Com isso, um grupo de pessoas falou, nós temos que resolver esse problema. Compraram um projeto americano de uma indústria com maquinário inglês. Daí trouxeram o projeto, montaram no interior, aqui em Itu, e trouxeram as máquinas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então imagina, nesta época,
Ela inaugurou em 1869. Imagina trazer todo esse equipamento de fora do Brasil. Vinha de navio até Santos, de Santos para São Paulo em trem e de São Paulo para Itu em carro de boi. Era um mês de viagem. Sua caldeira. Então, toda essa dificuldade mostra a vontade de se montar uma indústria e a necessidade de montar. Então, ela já mostrou um pioneirismo em vários aspectos, tem várias histórias divertidas que a gente não vai contar aqui, porque além de serem muito longas, vai tirar a oportunidade das pessoas irem ouvir lá as histórias, né? Tem uma visita guiada lá. Tem uma visita, nós fazemos durante a feira de antiguidades, que normalmente é num domingo, é sempre num domingo. Segundo domingo do mês. Ela tem às 4 da tarde uma visita monitorada, que normalmente é a Sofia quem faz, também uma visita gratuita, e vai pelo andar de cima, passa pelo túnel, conta a história das caldeiras, a primeira caldeira que chegou no estado de São Paulo, mostra a chaminé, quer dizer, conta toda a história, dá uns 40 minutos, vale a pena. E também para as escolas que queiram marcar uma visita, nós agendamos, temos uma agenda. Para as escolas particulares existe uma cobrança, para as escolas públicas o valor é gratuito. É fascinante quando chegam os alunos, eles olham e ficam assim, nossa, que lugar velho, o que vocês fazem aqui, por que não reforma? Aí você começa a contar a história, conta o que aconteceu lá, o que aquilo significa. Vem muita criança de fora de Itu, e muito de São Paulo, Campinas, do interior. Eles saem de lá que eles trazem os pais de volta. Muito legal. Porque eles mudam completamente, eles querem conservar depois que eles escutam a história da fábrica. Você dá a história, aí você dá o Exatamente. conteúdo, E assim, tem tanta história fascinante, para você ter uma ideia, a fábrica ela foi fundada por 4 fazendeiros, um quinto entrou, esse quinto era Paulino Pacheco Jordão, em 1882 ele adquiriu a fábrica inteira. E ele morre em 1900 sem deixar filhos, e a mãe dele, com 36 anos, a mãe dele era da fábrica. Quando ela anda pela fábrica, 90% da mão de obra é feminina, e ela vê aquelas mulheres preocupadas com os filhos que estão em casa, ela manda fazer uma creche para essas crianças. Olha. E as crianças ficavam lá até os 7 anos, até começar a entrar na escola. Nos depoimentos que a gente tem na fábrica, a gente pegou as senhoras contando que o supervisor tomava conta de horário de mamada, mandava trocar na máquina, porque a criança só deixava de mamar quando ela queria e não quando a lei mandava. Isso até a fábrica fechar. Nossa. Tem vários ituanos que contam de terem ficado na creche, lembram de terem ficado na creche. É lindo. Naquele tempo eram... Nossa. Então, assim, a fábrica fez, assim, eu digo, 2 revoluções, né? Monumentais. A primeira, quando ela cria o emprego para as mulheres, quando ela começa o funcionamento dela. E a segunda, quando ela, involuntariamente, ela faz a criação da lei do ICMS. E aí as pessoas vão ter que ir lá para ouvir a história disso, porque é muito interessante o que ocasionou isso. Então as pessoas vão lá para visitar guiada, lá visitar, né? E ouvir. Quantos anos a fábrica funcionou? Ela funcionou por 113 anos, de 1869 até 1982. E tem algumas características interessantes. E nesse período, ela nunca teve uma ação trabalhista ajuizada contra a fábrica São Luís. E até no encerramento dela, quando ela fechou em 1982, os funcionários em acertos trabalhistas receberam, como eram 3 quarteirões ali, eles receberam lotes de terra para construir a própria casa. E com isso não teve nenhuma reclamação trabalhista. Inclusive eu vi um vídeo no YouTube que tem os depoimentos de ex-funcionários e eles falam com muito carinho do tempo que trabalhavam lá, né? É muito gostoso isso. A gente, quando abriu o salão da fábrica, em 2013, a gente abriu para uma festa para os ex-funcionários.
E foi muito divertido, porque apesar de Itu ser uma cidade relativamente pequena, eles não se viam. Então entrava um no salão, olhava para fora, fulaninha, você, como você tá velho, só que ele também tava velho. E eles não se viam e a gente começou a fazer uma festa por ano para eles, porque a fábrica já tinha uma tradição do 1º de maio fazer uma festa, e eles iam, contavam histórias, trocavam figurinhas, foi muito gostoso esse período, até que eles ficaram tão idosos e muitos morreram e a gente não fez mais. Mas foi muito gostoso isso, esse poder fazer esse resgate com eles. E em 1982, então, encerrou as atividades da Fábrica de Tecidos São Luís. E quando que vocês começaram a transformar aquele espaço num espaço cultural? A fábrica, ela tem uma característica interessante. Em 83, ela foi tombada pelo CONDEFAT, que é o órgão do Estado de São Paulo, para a preservação do patrimônio. E ela, desse período até praticamente os anos 2000, ela ficou fechada, com pessoas morando dentro dela para tomar conta, mas não aberta ao público. Em 1997, comecei a mexer, a pedido do meu pai na época, tomar conta do prédio e fazer algumas ações para evitar que o patrimônio se deteriorasse. O seu pai ficou com o prédio com o fim do fechamento da empresa, é isso? A fábrica tinha vários imóveis. O meu pai, como era o acionista, maior acionista individual, ele, no fechamento, ele quis ficar com um prédio histórico. Tá. Ficou muito fácil isso, porque, na verdade, as pessoas não queriam ficar com o prédio. Muita Tombado. gente acha é um prédio tombado, é um elefante branco, né? Mas é exatamente por isso que meu pai queria, porque queria a preservação e deixou os outros sócios tudo de forma acordada, lógico, com os terrenos, com outros imóveis de mais fácil manutenção. E de lá para cá, depois eu acabei comprando isso nos meus irmãos, E começou a fazer o restauro. Comecei a fazer o restauro de uma forma mais rápida, embora muito mais lenta do que nós dois gostássemos. Toda a renda que entra na fábrica, 100% da renda é investida na recuperação do prédio. Até o término do restauro. Então, ele Esse é um propósito de vida mesmo, e que é extensivo às nossas filhas. Elas também têm isso bem presente na cabeça delas. E falta muito? Vocês enxergam que falta muito? Bastante, porque, por exemplo, os primeiros trabalhos, isso eu acho que é muito interessante falar, porque o público não faz ideia. O primeiro trabalho, quando eu entrei, foi uma limpeza geral. Então, você precisava fazer uma limpeza para evitar perigo de incêndio, ou diminuir o perigo de incêndio, óbvio. E uma reforma na parte elétrica, reforma na parte hidráulica, telhados. São coisas que o público, em geral, não via. Eles viam a fachada velha, as janelas caindo, mas, puxa, não estão cuidando para estão cuidando da parte interna. E de um outro aspecto que é muito importante, o lado histórico da fábrica. Então, contratamos um historiador, o Rinaldo Lepes. Ele fez um trabalho, ficou meses dentro da fábrica, trancado, olhando documento por documento, o que tinha para ele valor histórico, o que não tinha. Separamos tudo, mandamos restaurar no Museu Paulista. Fazer tratamento de cupim, porque eu comia solto ali. Tratamento de cupim nos livros fiscais, todo um trabalho a portas fechadas. Porque o nosso sonho é, de fato, no futuro, virar um museu. Já é um museu na prática, mas virá, de fato, um museu da indústria, da primeira indústria do estado de São Paulo. Então, todo esse trabalho foi feito, hoje ainda é mantido, todos os documentos estão guardados, estão encadernados, em ótimo estado. Alguns documentos que sobraram foram doados ao Museu Paulista.
E então tem todo um trabalho que foi feito. Conta dos tecidos. Não sei. Quando a gente começou a mexer, existiam os tecidos que os caixeiros viajantes levavam pelo Brasil para vender, as amostras. Tipo catálogo? E eles estavam todos empilhados um pro outro com um grampo segurando. E eu mandei fazer um panô com todos eles, como se fosse uma colcha de retalhos, para as pessoas verem. Durante a visita guiada a gente mostra o que é o tecido. O que é interessante é a firmeza que o tecido tem. Porque você pode mexer e tá íntegro. Nos documentos que estavam guardados, tinham vários recortes de jornal dizendo que o tecido que está sendo vendido na loja tal é falsificado, não é da fábrica São Luís. Isso do começo do século passado. Porque as pessoas fingiam que era da fábrica e o tecido se desfazia inteiro. Então, não era a qualidade. Não tinha qualidade nenhuma. E era 100% algodão. Nunca teve nada sintético na produção do tecido da fábrica. E isso era uma das coisas que tinham sido guardadas. Na liquidação, todos esses documentos estavam numa sala que teve o René Liberatório, teve o cuidado, ele foi o liquidante, de guardar tudo no sótão que tem lá na fábrica. E isso tudo que foi examinado e a gente conseguiu resgatar para poder fazer o museu. Quanta história, né, gente? Muita história. Quanta história, gente. É muita coisa, né? Bastante coisa. E quais os planos que vocês têm, então, para 2023? Na parte de restauro, nós estamos no final de 2022. Acabei de restaurar todas as janelas. Então, esse ano foi um ano que completou o restauro das janelas. E quando eu falo as janelas, você tem o caixilho, o vidro, a pintura. Então não é simplesmente... Conta quantas janelas são. Isso que eu ia perguntar, quantas janelas são? São 107 janelas. Meu Deus. Foi orçada, para as pessoas terem uma noção, a R$7 mil cada janela. Não custou isso porque fui eu mesmo quem fiz, contratei marcenaria, eu que administrei, então, e esse valor caiu bastante. Teve vários marceneiros, porque eles, como é madeira de lei, é muito difícil de fazer. Então, vários foram se revezando, porque eles chegavam no momento e falavam, chega. E isso é interessante, porque o próprio restauro é uma lição de vida também. Porque tem amigos que venderam propriedades em Itu e tinham bastante madeiras antigas, já cortadas, e eles me procuraram. Ricardo, basicamente um deles falou, Ricardo, você não quer comprar? Eu gosto tanto do seu prédio, um dia você vai restaurar janelas? Eu fui lá, ele vendeu a fazenda e porteira fechada. E ele falou, o comprador não vai se interessar por essa madeira. Uma madeira que está aí 100 anos guardada. Eu comprei, então, e assim ele foi preparando por anos. E esse ano consegui terminar. O ano que vem, a minha vontade é restaurar a chaminé. Já existe um orçamento para isso. A chaminé está em perfeito estado, mas tem alguns detalhes que precisam ser feitos. Ela tem uma característica única, que é uma chaminé quadrada, que é raríssimo. Geralmente é redonda, né? Eu tenho a pintura das fachadas, fachadas internas e externas. Tem partes de segurança que têm que ser atualizadas. E o telhado, o telhado tem manutenção permanente. Então está em bom estado, mas também precisaria passar por uma revisão maior. Mas e o elevador, muito trabalho pela frente, então, né? Bastante trabalho, mas é gostoso. E vocês fazem eventos particulares para arrecadação de fundos? Sim. Como toda a renda oferida lá, investida lá, então a gente tem correr atrás para ter renda. E tem um compromisso que eu firmei na minha casa, que eu não ponho dinheiro na fábrica. Ela tem que se autossustentar. Sim. Durante a pandemia... A gente já pôs. Durante a pandemia mesmo, ficou quase 2 anos fechada, não coloquei nenhum centavo. Nós fizemos milagre
Claro, não demitiu funcionário, não continuou. demitiu funcionários. Continuamos tocando, fazendo obras importantes com aquele dinheirinho que entrava de um casamento online, que os noivos estavam lá e filmavam com telão. Então a gente foi sendo criativo. Alguns inquilinos, todos ótimos, continuaram honrando o aluguel, um valor menor do que o normal, do que o acordado, mas dava fôlego para a gente. Então... Eu brinco que a gente só não teve velório na fábrica, porque de resto teve todos os outros eventos. E quem quiser entrar em contato para reservar para algum evento particular, qual o número que pode ligar? Tem várias formas. Você pode entrar ou no celular, pode ser o meu, que é direto, que é 11 98680 1192. Pode entrar em contato por e-mail, que é contato@espaçofabrica.com.br. É Spaco, né? Sem a cedilha. Sem a cedilha. Tem o Instagram, que você tem @Espaço Fábrica São Luís, com Z. Mas o Facebook também. Mas os contatos maiores... também tem pelo próprio site, que é espaçofabrica.com.br. Ali tem uma janelinha de contato. No site e no Instagram também dá para acompanhar a programação de eventos, Dá para acompanhar. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais organizada digitalmente nas mídias sociais. E a história é aquele cobertor curto, né? Não dá para fazer todos os investimentos. Então, eu não tenho uma pessoa própria que atualize, alimente, mas eu estou alimentando. Eu tenho, aliás, ajuda muito grande. Tem pessoas como a Regina tem feito as divulgações, mas eu tenho na minha casa, a Sofia ajuda bastante. Eu tenho algumas filhas que entendem e muito melhor que a gente. E fazendo marketing, a parte de folhetos. Então, é um envolvimento total. A família toda também envolvida aí, né? Olha, gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? E reforçar para o público que é até o dia 30 de dezembro, na exposição de presépios, vale a pena. Agradecer a presença de vocês, desejar muito sucesso e que 2023 seja um ano muito bom para o restauro da Fábrica São Luís. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero agradecer, dar parabéns pelo seu programa. Sei da dificuldade que é, eu estou vendo quem está aí não faz ideia o trabalho que ela tem aqui, viu? São 4 câmeras, ela operando sozinha, isso é muito legal. Que é uma revolução, né? Isso que a gente falou da revolução da fábrica, essa revolução tecnológica por que nós estamos passando é incrível. Mas parabéns. A gente que tem a nossa idade, a gente viu, né, passar do analógico para o digital e a gente fica maravilhado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Maria Sofia. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta.